Estamos começando mais um Ousecast e hoje eu estou recebendo aqui Lili Ponte. Ela é consteladora familiar. Seja muito bem-vinda. Gratidão, é muito bom estar aqui. Estar aqui é fruto de algo que eu venho testando em mim e nos meus companheiros de jornada e companheiras, né, que são meus alunos, meus clientes, que é atrair através daquilo que eu sou. Como eu falei com você, eu sou, né? Ô, Lili Ponte. Vamos falar só Lili? Não. É Lili? bom falar Lili Ponte. Parece que o Não. nome composto parece que atrai também. Você pode ver que todo mundo que tem nome composto sempre acaba atraindo uma série. Eu sempre tive essa coisa de nome composto. Eu vou ter meu nome de Ricardo Augusto. É Abílio Diniz, é Silvio Santos, é Celso Portiolli, é Luciano Huck, é sempre composto, né? Me diga uma coisa, você é consteladora familiar. Antes de nós entrarmos nas outras áreas que você também desempenha, o que é uma consteladora familiar? O que ela faz? Uma consteladora familiar é um agente que facilita o cliente ou o paciente, cada terapeuta chama de uma maneira diferente, a compreender questões que podem estar interrompendo um fluxo natural, fluido da vida. Então, a gente traz, através do campo morfogenético, que é o que está acontecendo o tempo todo, a diferença é que um constelador acompanha o seu cliente a observar o campo. É simplesmente a arte de observar o campo e traduzir aquilo que o campo está mostrando que não há como negar. Por exemplo, em torno da tua vida, Ricardo, está acontecendo o tempo todo a vida. Sim, exato. E a gente consegue perceber que muitas vezes a gente entra num fluxo de que a vida começa a ficar muito confusa, muitos problemas, e muitas vezes a gente tenta resolver os problemas com a mente, tentando entender o que está acontecendo. E na maioria das vezes não dá certo essa maneira de tentar consertar. Exato. E aí a constelação olha para o que está acontecendo através de um olhar que pergunta o para quê. Essa é a diferença da pergunta. O porquê, quem pergunta por quê que eu estou assim, é a vítima. Exato. Quem pergunta para quê, quer saber a serviço de que aquilo está. Então tem um para que as coisas acontecem em nossas vidas? Totalmente, tudo. Tudo tem um para quê. Por exemplo, quando nós temos uma sinalização de um sintoma no nosso corpo. Sim. Vou te dar um exemplo meu. Com 25 anos, que foi quando isso aconteceu, tu acha normal uma pessoa que tem uma alimentação bacana, que se cuida, ter uma úlcera? É para ser impossível, né? Tá se cuidando. Não é natural. Na lógica, não deveria ter. Não é natural. Então, aos 25 anos, eu percebi que eu estava desenvolvendo uma azia a uma determinada sobremesa que eu comia quase todos os dias no trabalho. Na época, eu estagiava no polo petroquímico, então a minha história profissional ela vem de longe. E aí eu tinha uma determinada sobremesa que eu amava. E eu comia todos os dias. E eu percebi que eu estava ficando com azia. Eu, nossa, que estranho. Fui fazer uma endoscopia, eu tinha 2 úlceras. Aí, nessa época, eu vivia num mundo totalmente aleatório ao que eu vivo hoje. Eu não conseguia entender o porquê. Quando eu me tornei consteladora e outras terapias também, com as quais eu trabalho, eu comecei a perceber que aquela úlcera estava sinalizando algo que eu não estava conseguindo digerir Verdade. no campo das emoções. Faz Então, ela sentido. estava a serviço da minha cura. Olha aí, então você mudou o olhar, né? Um olhar que para você aquilo era simplesmente uma doença, agora vem carregado com algumas informações a mais, de não Exato. simplesmente só uma doença. E o que você Isso. fez? E aí, na época, medicação, não tinha o que fazer, né? Sim, Fiz 2 tratamentos na sequência, nada curava. A médica que me tratou era uma médica excelente. E ela me disse assim, ao final, depois dos 2 tratamentos, totalmente sem sucesso, ela me disse, olha, tu vai ter que tomar uma determinada medicação para o resto da tua vida, não pode ingerir álcool, gordura e reduz ao máximo que tu puderes a carne vermelha. Eu falei, ok, o álcool, a gordura e a carne vermelha, eu vou cooperar. Mas essa medicação, sem chance. pro resto da vida não. Não. Ela, mas por quê? Porque eu não vou tomar nenhuma medicação para o resto da vida.
Uma medicação pontual é uma coisa, né? Exatamente. Ricardo, eu fiquei 11 anos com esta úlcera dormindo, essas duas úlceras dormindo dentro de mim. Eu coloquei, e aí é que tá, né? A gente inicia muitas vezes dentro daquilo que é o nosso chamado de alma, que no meu caso é ser terapeuta, sem saber. E eu falei com o meu corpo e disse: eu não vou tomar essa medicação e eu não vou ficar doente. Eu não digo para as pessoas fazerem isso, Claro, sem dúvida nenhuma. é mas a sua experiência. É a minha experiência. E eu tinha certeza que eu encontraria algo que, de fato, iria curar esta úlcera. Eis que, depois de muitas águas rolando debaixo da ponte, fui morar em Curitiba e ouvi falar de uma tal de terapia bioenergética. Fui fazer uma consulta, não era nem por conta da úlcera, porque na minha cabeça eu não tinha mais, porque eu não tinha desenvolvido mais nenhum sintoma por 11 anos. Olha aí. Até que num determinado momento, e não foi por isso que eu busquei, eu pedi para as terapeutas testarem. Já era a segunda, terceira vez que eu consultava com elas, eu disse: testa aí, que diz a lenda que eu teria 2 úlceras aqui. Elas testaram e disseram: sim, tem úlcera no teu estômago, contudo, não está manifestada. E aí a gente começou a fazer um tratamento em 21 dias, com o tratamento bioenergético, à base de plantas, e de uma planta específica, que é conhecida por vários nomes, mas ela se chama aveloz. Aveloz. Isso. E assim, a aveloz, ela é uma planta maravilhosa, mas que não pode se automedicar. Isso eu gosto de deixar claro para as pessoas. Porque da mesma forma que ela cura, se, por exemplo, tu toca nela, ela é leitosa. Se tu quebra o galinho dela e toca nela e passa nos olhos acidentalmente, ela pode te cegar. Então, sempre quando a gente fala de plantas, a gente não pode ter essa ideia: planta, tá tudo bem, eu vou... Não é assim que funciona. É, por isso que o nome já diz plantas medicinais, né? Isso. Porque tem que ter toda uma técnica para tomar. Os naturopatas, né, eles têm assim, eles têm formação para conhecer, porque tem um princípio ativo, tem um processo das algumas toxinas de defesa, não é fácil mexer com isso. E elas interagem entre elas também, É né? lógico. E aí fiz o tratamento com tudo, inclusive com essa planta maravilhosa veloz. Em 21 dias, curou aquilo que a medicina convencional me disse que não teria cura. Que teria que tomar remédio pro resto da vida, né? Exato. Ali eu comecei a me tratar a cada 6 meses. À época, né, eu fazia o tratamento bioenergético, porque ele faz o quê? Ele escaneia o teu corpo. Ele vai órgão a órgão e consegue verificar se existe algum desequilíbrio energético que, caso não seja olhado, ele vai te trazer uma doença daqui a algum tempo. Exatamente. Resumo da ópera: fiz a formação, sou também terapeuta bioenergética. Trabalhei um tempo como terapeuta bioenergética. Na época da pandemia, agenda lotada, tanto das constelações quanto da terapia bioenergética. E aí tive que escolher. Não deu para ficar trabalhando com tudo. Hoje eu ainda sou, mas não desenvolvo mais. Não está exercendo, né? Não exerço mais. Então, a constelação, o que ela veio trazer? Esse olhar de, por exemplo, tu pode colocar no campo, numa constelação, e a gente fala constelação, o primeiro nome, né, que foi dado, constelação familiar. Hoje a gente usa constelação sistêmica. Que é para tudo. Para tudo, porque tudo é um sistema. Tu vem de um sistema familiar, esse sistema familiar traz dentro dele a hierarquia, que é uma das leis sistêmicas, inclusive, né? Então, a primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Tu pertence ao teu sistema familiar, querendo ou não, independente de quem tenha sido teu pai, a tua mãe, se foram bons pais, se não, não importa. Tu pertence a esse sistema. Quando você fala que pertence, isso aí é imutável? Imutável. Tu é metade pai e metade mãe. Isso é uma coisa que, independente dos traumas que tu possa ter tido, tu é metade pai e metade mãe. O que a sistêmica fala? Hoje eu trabalho muito mais voltada para a filosofia sistêmica do que como consteladora. Por quê? Porque a filosofia sistêmica nós podemos vivenciar ela no dia a dia. E foi isso que mudou completamente a minha vida. Então, significa que, a partir do momento em que uma pessoa nega as suas raízes, ou seja, não, aquela família é muito louca, meu pai é narcisista, minha mãe é uma doida, eu fui abandonado. Essa pessoa está negando quem ela é. Você está brincando. Eu estou negando quem eu sou. A partir do momento em que eu digo meu pai não presta e a minha mãe muito menos,
a minha alma fica ressentida com isso. Eu serei uma pessoa que estarei o tempo todo patinando na vida. E não é assim, mas então quer dizer que se os meus pais foram extremamente abusivos, eu sou obrigada a almoçar com eles todo domingo e suportar os abusos pro resto da vida? Não, de forma alguma. Eu não preciso conviver, mas eu não posso negar. Dentro de mim, eu tenho que ter esse ponto de alinhamento de dizer, sim, eu pertenço àquela família está dentro de mim e eu estou para sempre conectado com ela, independente de como ela seja. Doideira isso, né? Segunda lei sistêmica, que não dá para negar. Eu costumo falar, se tu olha lá no meu Instagram, tá, Lili Ponte negou Garro. Negou Garro. Negou Garro. Isso é para tudo na vida. Eu até fiquei pensando, o que era esse negócio de negou Garro? Negou Garro. Negou, já era. Grudou. Grudou. Seja o que for, vai grudar. Então, assim. Meu, exato. Se eu fico batendo nessa mesma tecla, que hoje em dia tá muito na moda falar que todo mundo é narcisista, né? E se eu fico ali, eu sou assim porque minha mãe é uma narcisista. Lili, por que tu te comporta? Porque minha mãe é narcisista. Negou, Garro. O que significa dizer? Eu vou atrair narcisistas para o resto da minha vida, porque eu simplesmente estou apegada a essa ideia. O apego a essas ideias e essa coisa de tipo da pessoa ficar ruminando. Eu acho que o apego às ideias, ficar ruminando, ficar reclamando é da mesma família, né, de essência, de sentido, né? Porque reclamar é uma coisa canseira, né? Eu acho que é o mesmo sentido de vibração, eu acho. Quando tu tá reclamando de alguma coisa, tu simplesmente vibra naquela escassez e atrai mais do mesmo. Não tem como mudar. Então, continuando nas leis Essa é a segunda, vamos para a terceira. A segunda é hierarquia. A primeira é o pertencimento. Pertencimento. Pertence, não tem jeito, é o pertencimento, segunda é hierarquia. E hierarquia, que significa o quê, Ricardo? Os teus pais são maiores do que tu. E serão maiores do que tu para o resto da vida, porque eles vieram antes. Então, é simples assim. Maiores em que sentido você diz? Vieram antes. Só isso. Na ordem da vida, foi necessário esse pai e essa mãe para que o Ricardo fosse desse jeitinho que tu é. É como se fosse o funcionário e o gerente, vamos dizer assim. Perfeito. O gerente é primeiro. O funcionário e o gerente não tem comum ser. Exato. Impossível. Então, por isso que a gente chama, hoje em dia, constelações sistêmicas. Porque independente de qual sistema que nós estamos olhando, nós temos que observar essas leis. Dentro de uma empresa, por exemplo. Legal. Uma lei, tanto que existem as constelações organizacionais, que, aliás, trazem saúde para os negócios. Porque um funcionário que está ali trabalhando naquela empresa, que sustenta a sua família, que realiza os seus sonhos através da energia financeira que vem da troca do seu trabalho e que ele está falando mal da sua empresa, ele não se sente pertencente. Então, ele está ferindo essa primeira lei. Essa pessoa não vai conseguir ser feliz dentro dessa organização. Se essa pessoa vive dizendo, porque eu deveria ser o chefe, o meu chefe sabe menos do que eu dou um banho tecnicamente no meu chefe, ela está desrespeitando a segunda lei, que é a hierarquia. Olha aí. Então, esta pessoa está reduzindo uma lei que é imutável. Não importa se o meu chefe sabe menos tecnicamente do que eu, mas ele é um gestor. Exatamente. E com certeza, provavelmente, a essa altura do campeonato, esse gestor já traz resultados. Por isso que ele é o gestor, né? Exatamente. Então, ele não precisa saber mais do que eu tecnicamente. Tem que trazer resultado, né? Tem que trazer resultado. Então, a terceira lei sistêmica é o equilíbrio. E aí é que está o equilíbrio entre o dar e o tomar. Dar e tomar. E tomar. Porque uma coisa é assim... Tem um ditado que diz, eu posso levar um cavalo até a beira do rio para que ele beba água, porque eu sei que ele está com sede, mas eu não posso obrigar o cavalo a beber água. Sim, com certeza. Ele pode se recusar a beber. Então, o tomar é essa coisa ativa. Porque eu posso, aqui, nós, numa troca financeira relacionada a trabalho, certo? Tu me contrata para... fazer uma mentoria minha. Lili, eu preciso de uma mentoria tua. Eu quero 6 encontros contigo. Qual que é o equilíbrio de troca? Financeiro. Eu estou te colocando o meu tempo,
Tudo que eu sei, todos os anos de estudo, todas as técnicas que eu estudei, eu vou te entregar isso. Tu retorna para mim à medida que nós combinamos financeiramente. Então, tem que existir um equilíbrio nessa troca. Quando não há o equilíbrio, por exemplo, se eu te olho como alguém menor do que eu, e eu te digo, não, Ricardo, eu vou te dar de presente, não te preocupa, eu vou te dar. Vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Talvez tu nem queira, e talvez na tua visão tu não precisa de ajuda. Sim. Então, quando eu estou te diminuindo, te dizendo assim, não, tu não tem nada para me dar. Essa troca, a Fica balança desequilibrada. Quebrou. E outro detalhe, então assim, essas leis sistêmicas, elas se abrem, se desdobram para vários outros detalhes na nossa vida. Tem algumas outras variáveis aí, né? Tem outras variáveis, por exemplo, a água faz bem, mas se eu beber 10 litros de água por dia, vai desequilibrar. Exatamente, vai fazer o rim filtrar mais do que a capacidade que ele tem, né? Isso, então eu dou algo e eu tenho que tomar a medida que é o que eu preciso. Eu não preciso tomar mais do que eu preciso. Então, essa balança precisa estar sempre. Por exemplo, dentro da família. Enquanto nós somos crianças, essa lei não funciona no relacionamento entre pai e filhos, porque os pais só dão e as crianças só tomam. A partir do momento que essa criança vai crescendo, o que eu vou deixando de fazer com o meu filho? Eu vou deixando de dar para que ele aprenda por si a se virar sozinho. É natural. E o que você falou agora é muito interessante, o que já está falando de constelação familiar, muitas famílias vão ter que ter isso aí para poder equilibrar, porque muitos pais ficam com receios, né, de parar de dar as coisas para o filho, pensando... parar de dar, continuar dando as coisas pro filho, como presenteando com uma coisa, com outra, e talvez com mesados e tal, né? E achando que estão fazendo uma coisa boa. E, na verdade, estão, vamos dizer assim, estão aleijando o filho, né? Para que o filho não ande com as próprias pernas. Exatamente isso. Então, qual que é a dose certa nesse equilíbrio entre dar e tomar dos pais com relação aos filhos? Quando eu ensino o meu filho a lavar louça, eu não estou querendo ajuda do meu filho. Eu estou passando um conhecimento para ele que é para ele. Então, se eu não ir aos poucos deixando de dar, eu vou ter um adulto, que hoje é um problema muito sério, que não suportam frustração, porque só recebe. Papai e mamãe dão tudo. A gente trabalha com adultos de 30, 40 anos que não saem de casa nunca. Porque, é claro, muito mais confortável. Eu não preciso pagar a internet, eu não preciso pagar as contas, eu nunca ouvi falar num boleto. Então, quando na família existe esse desequilíbrio entre o dar e o tomar, esta família começa a se desestabilizar. Alguém vai ter prejuízo. Numa organização, a mesma coisa. Exatamente. É igual tem situações de família que tem aquele irmão que nunca trabalhou. Tá, mas ele tá comendo e bebendo, né? Alguém tá trabalhando por ele. Isso. Né? E sem necessidade, porque ele já é um adulto. Não é? Tanto é que quando tem uma pessoa que ela tem uma incapacidade de trabalhar, o governo aposenta ele. Mas não tem uma pessoa em específico, tem que ser o governo. Não é verdade? Porque senão alguém vai pagar um pato, né? Tá, mas e acabou que eu não perguntei, mas você é de onde? Qual cidade você é? Eu nasci em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E estou há 10 anos, agora fechando 11 anos, longe do Rio Grande do Sul. Pois é, mas você está onde agora? Esse último ano, desde janeiro, de 31 de janeiro, veja como as coisas são cabalísticas, né? Sim. Já falei da data que eu tive uma IQM, né? Sim, você vai falar sobre ela também. 31 de janeiro de 2009, eu tive uma experiência de quase morte que mudou a minha vida. Já fala sobre esse trem, e aí você entra na questão da cidade, para não perder o gancho. Claro. Essa questão de IQM, o que aconteceu para você ter uma IQM? Explica o que é IQM, para quem ainda nunca nem ouviu falar nesse tema, talvez. Sim, experiência de quase morte. Eu comia camarão, amava camarão, durante toda a vida adulta. Num determinado momento, que a minha imunidade estava baixa, e aí está tudo conectado. Determinado momento que a minha imunidade estava baixa, que eu tinha tido uma crise de anemia muito intensa, bem preocupante, e descobri através de um exame admissional lá no polo petroquímico, também, né?
a imunidade estava baixa e eu percebi que eu comi pizza de camarão e que dava uma coceirinha no canto da boca. Sabe quando a gente é criança? Que a gente pega uma uva no pé e aí dá aquela coceirinha porque tinha algum... Eu sentia isso, mas nunca me passou pela cabeça que seria uma reação alérgica que poderia se tornar algo grave. Ali estava só começando, né? Ali estava só começando. E aí, numa situação dessas, estava tudo planejado, as férias, para vir para onde? Garopaba, que é o lugar que mora no meu coração, né? Garopaba é filé. É incrível. E aí eu vinha com o meu, então, à época, meu marido, nós vínhamos passar as férias em Garopaba. E nós tínhamos combinado com um casal de amigos que nós iríamos parar na casa de um determinado pescador, que era amigo dos amigos, e que a esposa prepararia um bobó de camarão, com camarão fresco. E nós estávamos ansiosos para esse momento com o camarão. Olha aí. E aí aconteceu algo muito curioso. Os meus pais já estavam há uns 2 meses no litoral do Rio Grande do Sul, nessa época eu ainda morava no Rio Grande. E eu sabia que eu ia ficar mais 20 e poucos dias em Garopaba. Eu falei, não, eu vou passar para dar tchau para o pai e para a mãe. E aí eu, com a mala pronta, Ricardo, falei assim para o meu marido, vamos amanhã, porque hoje eu gostaria de passar para dar um tchau para o pai e para a mãe. Olha aí. E ele falou, mas agora eu preciso comer camarão. Se eu não comer camarão, porque a gente ficou falando no camarão que nós iríamos comer, se eu não comer camarão, eu vou ter um troço. Ok. Aí chamamos 2 casais de amigos e fomos para um shopping em Porto Alegre comer camarão. Olha como que o universo vai trabalhando. E aí, já misturando as constelações, o que as constelações fazem? Leem esse campo. Ou seja, se eu fosse colocar essa minha experiência de quase morte lá com os bonequinhos para constelar, provavelmente traria esse mistério à tona e diria, por que tu desistiu de comer, de viajar naquele dia? Sim. Porque sim. não era para ser. É tudo conectado. Tudo conectado. Tem jeito. Aí comi um risoto de camarão maravilhoso. No momento em que eu estava comendo, porque meu prato foi o primeiro a chegar, todo mundo foi buscar os seus pratos e eu fiquei comendo, porque senão eu ia comer um negócio frio, né? Quando eu olho para as minhas mãos estavam gigante, inchada e vermelha. Vermelha. Eu tentei sinalizar para o meu marido. Eu não consegui falar. Quando ele me viu, ele jogou o prato numa mesa qualquer e veio correndo e gritando já. Aí não. Eu tive um choque anafilático na hora. Meu Deus. Eu não fui embora porque não era para ir. Quando não é pra ir, não vai não, viu? Com toda É certeza. incrível. Foi incrível. E aí, o mais maluco de tudo é que naquele posto, depois a médica me contou o episódio, naquele lugar ali no posto, era um posto da Unimed, dentro do shopping, no estacionamento. Eu nunca vi isso, eu nem sabia que alguns shoppings contavam com essa estrutura, ainda bem que eu fui comer o meu camarão lá. E aí... Porque você não podia ir, então o universo tinha que arquitetar tudo, né? Me largou no lugar certo. Você falou aí ainda bem, mas na verdade não tem ainda bem, é porque era para ser assim mesmo. Exatamente. E aí o que aconteceu? No momento em que a segurança viu o que estava acontecendo, ela me pegou pela mão, ele me pegou por uma mão, ela pela outra. Eu me vi passando em frente a uma vitrine. Gente, eu estava enorme. Foi na hora. No momento em que chegamos na porta do serviço médico, eu apaguei. Você achou que nesse momento você ia viajar? Eu não achei nada, porque na verdade eu não conseguia dá nem tempo, raciocinar, né? Não tinha mais raciocínio. Eu apaguei, e aí foi um procedimento muito intenso, muito mesmo. E, ao final, a médica nos falou o porquê que ela ficou muito nervosa. O médico, que era o médico oficial daquele posto ali, tinha morrido aonde? Em Garopaba, na beira da praia, com uma alergia a camarão. A camarão. Meu Deus do céu. E ele já tinha conhecimento que ele era alérgico e ele tinha que andar com o kit dele lá, né, da medicação, e ele havia deixado no carro. Eles pediram uma porçãozinha de peixe e camarão e ele comeu um camarão. E a esposa, também médica, falou, não coma. Ele falou, mas o carro tá ali, amor. Qualquer coisa. Não deu tempo. E outra coisa, você falou uma coisa interessante. Por exemplo, eu já foi um caso assim meio diferente. Eu também tenho alergia, por exemplo, ao camarão também. Eu tenho certeza que eu tenho alergia a camarão,
porque a siri e a caranguejo eu tenho alergia. Agora, o mais interessante é o seguinte, eu comia muito caranguejo lá na Bahia, você entendeu? Só que é um negócio que eu nunca gostei, cara. Eu nunca gostei nem do cheiro do caranguejo, sabe? Camarão piorou. Eu odeio o cheiro de camarão. Sei que é um alimento, tudo e tal, mas assim, não gosto de jeito nenhum. Mas eu mesmo não gostando do cheiro do caranguejo, eu comia, cara. Comia. Só que no meu caso, foi uma alergia leve. Eu comia um dia o caranguejo. Aí eu comia direto, não dava nada. Às vezes dava, eu nem percebia que era muito pouca, no seu caso, dava uma coceira e tal. Aí um dia eu comi um caranguejo num determinado local e senti meu corpo, empolou tudo, parecia dengue. Com aquelas pintinhas vermelhas, eu comecei a coçar. Falei, puxa, mas o que tá acontecendo? E já intuitivamente falei, puxa, eu acho que foi aquele caranguejo que eu comi. Porque nos últimos dias, os últimos períodos, eu não tinha comido nada diferente. E naquele dia eu comi caranguejo. Aí passou. E eu não tomei nada, cara. Não tinha conhecimento nenhum. Novo. Depois, em determinada situação, comi de novo. Tornei a sentir. Eu falei, opa, é isso aqui mesmo. Nunca mais comi. Então, hoje eu não como. No seu caso, você adorava o camarão, cara. Eu nunca gostei. Que tem muito isso. Quando você não vai com a cara do negócio, é muito, muito comum aquilo não te fazer bem, né? Tá, aí prossegue. Você teve a EQM e segue. Aí tive a EQM, apaguei completamente. Aí que vem a parte que foi muito interessante, porque a médica me deu duas opções. Foi muito intenso mesmo, depois que eu comecei a acordar, ainda meio grogue, sobre efeito de toda a medicação que eu tive que tomar, ela me falou, olha, tu tem duas opções, ou tu vai ficar aqui por determinadas horas no shopping, ali ela me apontou o lugar que eu poderia ficar, porque aqui eu tenho o campo de visão, o enfermeiro vai ir de vez em quando ver como que tu estás, ou tu vai ir para casa com uma ambulância, a ambulância vai ficar estacionada na frente da tua casa, porque o rebote pode ser muito intenso, e se tu não tiver um atendimento médico imediato, tu não vai ficar para contar a história. Falei, não vou chegar de ambulância, não, vou ficar aqui. Lógico. Okay. Aí eles foram comer, né? Todo mundo abandonou seus pratos, os pratos se perderam no meio do shopping, e aí a gente sentou num local um pouco mais elevado, assim, no shopping. Eles comeram ali, naquele espaço, e eu apaguei, né? Eu estava dormindo no banco, dormindo literalmente no banco da praça, um banquinho de madeira, no meio do shopping. Dormi. Quando eu abri o olho, todas as pessoas que estavam comigo estavam me olhando com uma cara muito assustada. E eu não entendia, além de tudo que eu tinha passado, eu não entendia o porquê. Tinha uma senhora na minha frente. Uma senhora que devia ter mais ou menos 1,5 m, pelo tamanho que ela ficava diante de mim, que sou pequenininha também. Certo. Uma senhora negra, com uma saia branca, uma blusa branca, com um lencinho na cabeça branco, com uma sandalinha de couro e com uma bengala. Parada na minha frente. Pensei, quem será, né? Será que eles conhecem essa pessoa? E aí, ela olhou para mim, bateu assim, desse jeitinho, em cima da minha cabeça, olhou nos meus olhos e me disse, os teus olhos estão diferentes hoje. Daí eu falei para ela, como assim hoje? A senhora me conhece? Ela deu uma risadinha, fez assim, exatamente aqui. No seu terceiro olho. E disse assim para mim, a partir de hoje, você está tendo uma nova oportunidade. Eu me arrepio cada vez que eu conto essa história. Veja bem o que você vai fazer da sua vida. E falou para você voltar para o banco da praça de novo. Aí, eu pensei, morri. Morri, né? A energia, a profundidade que aquela senhora que eu nunca tinha visto na vida, que ela olhou no fundo dos meus olhos e me falou isso, Ricardo. Pensei, pronto, morri, tô no céu, tô em algum lugar, esse povo não tá mais aqui. E eu fiquei sentada, olhando, olhei em volta, todo mundo com o olho arregalado. Eu disse, gente, o que aconteceu aqui? Essa senhora realmente era uma pessoa real? Ou só eu vi? Foi uma ilusão, né? Porque poderia ter sido, né? Claro. Eu apaguei. E aí eles disseram, sim, ela é real. E no momento em que tu chegou aqui e deitou, essa senhora sentou
nesse banco ao lado do teu. Ela ficou o tempo todo escoradinha na bengala dela, te olhando. Era como se nós não existíssemos aqui. Ela ficou te olhando o tempo todo. Eu falei, tá, mas e como que foi isso? Eu levantei, ela me levantou, o que aconteceu? Porque quando eu abri o olho, ela estava na minha frente. E aí, a parte mais incrível, que eles me disseram assim, não, simplesmente na hora que ela levantou e que ela parou na tua frente, é como se ela tivesse te pego e te levantado. Vocês levantaram juntos? Não, Juntas? ela levantou do banquinho dela, parou na minha frente você e nesse levantou? momento eu fiquei sentada, porque eu estava deitada no banco, né? Então é uma experiência de quase morte e junto com outros eventos realmente completamente inesperados, né? E ali a minha vida mudou. Isso que ela me falou ficou ecoando, eu nunca mais esqueci, que ela falou, os seus olhos estão diferentes hoje. Olha a profundidade Como se ela te disso. conhecesse e olhasse para os seus olhos todos os dias, né? Vamos dizer assim. Isso, e preste atenção nesta oportunidade. Ela não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu perguntei, gente, mas alguém contou para ela, né? Que eu quase bati as botas aqui. Não, ela não falou com ninguém. Ela não tirava o olho de ti. Que loucura, né, cara? Ali, Ricardo, a minha vida mudou. Eu comecei a ver coisas que eu não via, principalmente sobre esse relacionamento, que eu já estava há muitos anos e que 2 anos depois, exatamente, eu me separei. Então, eu comecei a ver coisas que eu estava me enquadrando porque eu fui ensinada. Eu fui uma criança que não era rebelde, uma criança comportada, mas uma criança que sempre observou as infelicidades da vida adulta. Como é que era? Você fala que sempre observou as infelicidades. Quais infelicidades? Exemplo, eu via os meus tios, todos os meus tios, por parte de mãe e de pai, eram adolescentes. Estavam entrando no mercado de trabalho, aquela coisa toda, e às vezes eu via eles reclamando do trabalho, mas reclamando muito. Nossa, horrível, meu dia foi horrível, aquele chefe. E eu olhava, tio, por que tu não sai? Nossa, tem tantas empresas, imagina a criança, né? Tem tantas empresas. Não, porque o tio já conseguiu esse trabalho. É um trabalho bom, mas eu odeio trabalhar lá porque aquele chefe. Meu trabalho é bom. É meio uma incógnita, né? E para mim fazia muito sentido que se as pessoas não estavam felizes com aquela condição, que elas tinham que mudar. E eu ficava questionando os adultos. Eu fui a primeira neta do lado da mãe e do lado do pai. Então eu vivi no meio dos adultos e eu questionava as pessoas, por que tu continua? Ou uma mulher que eu percebia que reclamava dos filhos. Eu dizia, por que tu tá grávida de novo? Imagina a criança fazer esse tipo de pergunta. Então, durante um tempo, isso acontece muito. Quando a gente começa a entrar na adolescência, a gente deixa com que determinados anseios nossos sejam amortecidos pelas obrigações da vida. Sim. E eu percebi isso. Percebi que a minha adolescente não foi tão questionadora como a minha criança foi. Então, eu percebo que teve um tempo ali onde eu não conseguia mais me conectar com a energia dessa criança questionadora, insatisfeita, digamos assim, com o que via na vida do mundo adulto. E aí, nesse momento dessa experiência de quase morte, é como se eu tivesse acordado. E aí eu olhei para minha vida e falei, mas eu não estou satisfeita. Tá, quando você falou sobre relacionamento, não podemos falar um pouco disso? Claro. Que você comentou um assunto interessante aí, que 2 anos depois você se separou. Então, você acredita também que teve uma influência desse evento nas suas decisões futuras. Um exemplo foi essa de separar. E aí você começou a enxergar algumas coisas no casamento que levou você a separar. Quais coisas você começou a enxergar que você não enxergava antes dessa experiência? Boa pergunta. A criança, e aí voltamos à criança. A criança, ela é como um telefone. Tu vai lá, compra o teu telefone, tu tira o teu telefone da caixa. O que ele é ali? Ele é um sistema operacional que fez com que aquele telefone pudesse ser o telefone. E isso é o quê? Trazendo para a nossa vida, pai e mãe. Sim. Tem vários aplicativos no teu telefone, relógio, calendário, que tu não pode apagar. Concorda comigo?
Eles Com já vêm. certeza. Eles já vêm com algo que faz com que ele seja o telefone. Eles já vêm com memórias. O que são essas memórias? Os teus ancestrais. A partir do momento em que tu tira o teu telefone da caixa, qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Tu instala aplicativos, tu começa a tirar fotos. Isso tudo é como uma criança que nasce e que aí as ideias dos pais são os aplicativos, a escola, a religião, a comunidade que tu foi criada. A programação. A programação, exatamente. Então, a minha programação, Ricardo, era assim... Ah, ela é comportadinha, ela nunca deu trabalho. Minha mãe não precisava... Ela é bobinha, talvez, né? Boazinha, não dava trabalho. Minha mãe nunca precisou corrigir as minhas provas, me dizer que eu tinha que estudar. Isso tem um preço alto, hein? Eu era a criança que fazia. Nunca fui muito boa em matemática, sempre foi uma luta, colava pra caramba em matemática, mas eu fazia todo o possível para dar conta. Então, eu fui o aplicativo que foi instalado em mim, criança boazinha, não dá trabalho. Como é que eu vou mudar isso, né? Porque até então é impossível mudar, vamos dizer, na cabeça de uma criança. Ah, isso aqui é impossível, né? Eu tinha que ser boazinha. Então, o que eu fui nesse relacionamento? Boazinha. Comportada. Que aí, como eu falei, tem um preço, né? Porque Boazinha, você obediente. encontrar uma dificuldade de falar não? Total, total. Isso agravou no relacionamento? Muito. Porque ele era dominante. Eu busquei, e aí vem de novo os aplicativos. Eu busquei uma pessoa inconscientemente, né? Claro que eu não foi uma opção consciente. É tudo inconsciente. A maioria, mais de 90% da nossa vida está conectada com o que está no inconsciente, que é o quê? Os aplicativos instalados através das experiências de fora. Tudo que já vem lá da minha ancestralidade, o formato de relacionamento, como que é o comportamento certo, entre aspas, de uma mulher, como que é o comportamento certo do homem. Então, eu cheguei ali, na vida adulta, aos 22 anos, que foi quando eu casei. Casei casado mesmo, com um buquê vermelho. Papel passado. Na igreja, na igreja. Olha, nos dois, na igreja no civil. Tudo, tudo. Eu casei e eu não tinha condições de questionar se aquele modelo de relacionamento era o que eu gostaria. Eu estava dançando conforme a música. Você não foi aquelas mulheres que casou apaixonada, não? Não. Você acha que isso pode ter agravado um pouco? Não ter casado com a paixão ou não? Tu sabe que eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso? Eu acho que as pessoas não deveriam casar apaixonadas. Eu acho que tem que esperar um pouquinho a poeira baixar. Porque quando a gente está apaixonado... Tá, se você quiser já incluir no assunto, não deve casar apaixonado? Quando a gente está apaixonado pela nossa própria projeção. Mas você também já apaixonou? Muito. Ah, ok. Mas vai lá, quando está apaixonado pela... Pela projeção. Dá um exemplo. Que é a nossa programação. Então, por exemplo, se eu fui uma mulher que na minha infância não tive amor do meu pai, não tive acolhimento e fui abandonada pelo pai, não fui criada pelo meu pai, eu tenho uma tendência muito grande, inconsciente, de buscar num homem essa segurança que o meu pai não me deu, esse acolhimento que não veio através do meu pai. Então, eu idealizo um tipo de homem e, inconscientemente, eu posso atrair um homem extremamente dominador. Que vem com uma carga a mais. Que vem com uma Porque carga. querer um homem que vai te transmitir segurança até então não tem nada errado. Não, desde que eu não esteja vibrando na falta de não ter tido. Na falta de não ter tido. Porque aí eu não sei distinguir um homem que é o homem provedor, que é um homem que cuida. Que é o yin e o yang, né? O homem é o yang, né? Isso, eu não sei distinguir, porque eu estou atraída pela minha projeção de não ter tido uma figura paterna presente, atuante e eficiente. O que você quer dizer é que a projeção pode te confundir. Totalmente. Quando eu estou apaixonada, todo mundo que é apaixonado, o ser apaixonado, tanto que existe, e isso não são as vozes da minha cabeça, existe uma redução momentânea
do neocórtex Da parte crítica. nos seres apaixonados. Isso é verdade. Então. Total sentido. Isso é tão interessante, o que você está me falando aí. Eu não queria entrar muito nesse tema, que é um tema assim meio polêmico e tal, mas essa questão da falta eu não sabia falar com essas palavras e com essas técnicas que você tem aí, que o que me remete aqui é que está tudo ligado na infância, pelo que eu estou vendo. Ou seja, na primeira infância, né, das decisões, e depois você vai me falar pra gente como é que as pessoas vão procurar um recurso para poder dar uma mudada nisso aí. Mas eu sempre falei assim, eu já conversava muito sobre isso, converso lá em casa também muito sobre isso. Um exemplo, um rapaz, um homem, por exemplo, né, e uma mulher, vamos dizer assim, mulher é mais complicado nesse ponto, porque geralmente mais são os homens que vão sofrer com a situação de encontrar uma mulher no futuro que vai fazer não vai ser aquilo que ele queria, vai fazer ele sofrer, vamos dizer assim. Se o cara tem muito acesso a mulheres, né, a namoradas, a eventos e proximidade, as mulheres mandam uma cartinha pra eles e bajula ele, às vezes ele até namora e tal. Isso é uma questão do que acontece com uma pessoa poder falar também sobre o assunto que você acabou de falar aí. Um outro ângulo de visão. Então ele cresce mais forte com aquilo, né? Então eu acredito que esse homem ele não vai se apaixonar com facilidade. Você entendeu ou não? Ele não vai se apaixonar por uma mulher com facilidade, porque lá no passado ele acabou tendo acesso àquilo ali, né? Minha mãe dizia que quem nunca comeu bolo, quando come se lambuza, né? Então assim, esse acesso, aí entra naquilo que você falou também, do que acontece em muitas famílias, da informação, né? Da mãe conversar com a filha, do pai conversar com a filha, para deixar a filha mais tranquila, porque essas descobertas aí, esses anseios, que já é por falta de um pai, por exemplo, esses anseios pode custar muito caro para a filha, né? Pelo fato de não entender o que está acontecendo, por que ela está atraindo aquilo, e aí que entra o seu trabalho, né? Porque muitos não têm acesso a isso. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando tu tá ali apaixonado, tu não vê os pequenos detalhes, que é o que aquela pessoa traz da sua história. Porque a infância é como a caixa preta do avião. Uhum. Mesmo que eu não lembre, tá gravado ali. Tá influenciando. Tá no subconsciente. Então, a partir do momento, para ter uma ideia, a criança do 0 aos 7 anos, ela vive numa frequência mental que é a mesma frequência que nós acessamos na hipnose. Olha que sério que é isso. Então, a criança está sendo hipnotizada, literalmente. Tudo aquilo que eu assisto no relacionamento dos meus pais ou os adultos que são referência, do 0 aos 7 anos, eu absorvo como uma verdade absoluta. A criança não tem o senso crítico. Então, se ela se relaciona com um pai que bate na mãe, que ignora a mãe, com uma mãe que está sempre chorando no cantinho, com um pai extremamente autoritário, é natural que, inconscientemente, mesmo que eu diga assim, não, comigo será diferente, eu não quero um homem igual ao meu pai. Aí o que acontece? Negou, garrou. Nossa Senhora. É um imã. Eu atraio exatamente aquilo que eu não quero, seja no meu companheiro ou eu posso me tornar alguém muito parecido com meu pai, extremamente controladora. Que loucura, hein? E como é que resolve isso, Lili? Tirando os aplicativos em excesso, igualzinho a gente tem que fazer com o nosso celular de tempos em tempos. Mas tem como tirar? Aí que entra a terapia, aí que entra o autoconhecimento. Todas as técnicas que a gente pode utilizar. Eu, no meu trabalho, a Mayumi, que é minha sócia em vários projetos, ela diz, amiga... Mayumi. Já tem nome desse povo também, né? Mayumi. Ela me fala, amiga, tu vende frango com tudo dentro. Eu acho a definição dela maravilhosa, porque, de fato, eu sou hipnoterapeuta, terapeuta bioenergética, doula. Doula? Doula. Doula, o que é isso? Doula é aquela mulher... Existem homens também, né? Mas... originalmente são mulheres que acompanham a parteira no momento em que uma mulher vai dar à luz. Você também faz isso? Hoje eu não consigo mais encaixar. Não, você não faz, mas você sabe fazer. Sim, já fiz bastante. Hoje eu não consigo mais. Doula? Doula.
Já é um substantivo feminino mesmo aí, né? Então, e existe a doula da vida, que é essa que ajuda uma mulher, dá o suporte emocional. Esse é o papel da doula, dá o suporte emocional para a mãe na hora que ela está parindo, ou mesmo que seja um parto cesáreo. E existe também a doula da morte. E eu considero um enorme privilégio. Eu já tive o privilégio de ser uma doula da morte. Doula da morte é quem lida com o luto. Quem lida com a pessoa quando ela está indo embora. Ah, que nos Estados Unidos tem muito isso, né? Fica ali os últimos dias, né? Isso. Prepara a pessoa para poder aceitar aquilo. Eu tive uma oportunidade de um colega terapeuta, também constelador, que ele estava no estágio terminal de câncer. Ele já estava preparado, ele já estava resignado ao fato de que ele estava pronto para partir, mas ele não estava conseguindo partir. E aí ele chegou para a esposa, que é psicóloga também, e disse: eu preciso de ajuda. Eu não quero mais ficar, não faz mais sentido como eu estou. Ele e a família, né, num consenso, haviam aberto mão de estar no ambiente hospitalar. Ele veio para casa com toda a estrutura montada e ele estava em casa com oxigênio, enfim, na situação realmente de cuidados paliativos. E ele sentiu que ele precisava ir. E aí, nesse momento, eu estava em Porto Alegre, morava em Curitiba, estava em Porto Alegre, e ela me mandou uma mensagem no momento em que eu cheguei em Curitiba, porque ela viu nos meus stories, e me disse: Lili, eu preciso da tua ajuda. Ele pediu ajuda para partir e ele me falou que queria que essa ajuda viesse a partir de ti. A gente tinha feito a formação em constelação juntos. E aí eu fui. Saí do aeroporto, passei em casa, tomei um banho e fui. Foi uma das coisas mais fortes e mais lindas. O contraponto, né? De todas as vezes que eu tinha ajudado mulheres a parir, crianças a nascer, o contraponto. Do início ao fim, né? Do início ao fim. E aí eu fiz uma constelação. Com ele. Com ele, no leito de morte. Porque ele sentia, e ele como terapeuta, tinha essa visão de que algo emocional, algum perdão que não foi dado, muitas vezes um perdão dele com ele mesmo, tinha alguma coisa ali que estava impedindo que ele fizesse a passagem. E aí foi muito lindo porque ele estava ali no leito de morte, a esposa, o meu companheiro nesta época, que também é constelador, e a cunhada dele, irmã da esposa, chegou de uma hora para outra. Aí ela veio, ficamos todos, né, no quarto dele, e eu utilizei aquelas pessoas que estavam ali para representarem pessoas importantes da vida dele. E aí e ele não falava mais, né? Ele parou de falar no dia que ele pediu a ela minha ajuda. Foram as últimas palavras dele. Mas que matemática louca, Que hein? interessante, né? E aí ele parou de falar naquele dia e só sinalizava, e enfim. Falei, bom, vou ter que pedir para ele piscar o olho ou apertar a minha mão. Quando for sim, quando nós chegamos já num momento em que para ele, né, aquele tema foi visto. E aí o meu ex-companheiro, à época, representou os filhos dele, então, um por um, né, eu falava para ele: olha, Chegou tal pessoa, né? agora aqui ele representa o seu filho número 1. E aí o constelador, claro, tem que ter uma noção de o que pode estar preso, tem alguma situação que ficou mal entendida, então ele piscava o olho para o sim, para o não, e aí a gente foi Conduzindo isso aí, né? e aí eu fui conduzindo o trabalho. A parte final foi uma parte muito emocionante. Lembrando, ele não estava falando mais. Aí, depois que todos os representantes, né, que ele pôde se comunicar através do seu olhar, da sua mão. Do aperto de mão, né? Isso. Aí, quando chegou no final, eu perguntei a ele: tem mais alguém? Passamos por pai, por mãe, por ex-esposa, por filhos. Tem mais alguém que a gente precisaria representar aqui para que tu entrasse em contato com esses sentimentos dessas pessoas? E ele: não. Aí foi o momento em que eu, né, como amiga, como colega, cheguei para ele e falei: então, agora você só precisa olhar para essa luz que você acredita, que você tem certeza que vai se abrir nesse momento e seguir.
Seguir o movimento da vida. Porque a morte, o que a morte é? É o movimento da vida. Ninguém escapa. Você ia falar sobre isso também, sobre a questão da finitude, né? E nós fugimos desse assunto, né? Nós precisamos falar sobre a morte. Nós precisamos ter consciência de que nós vamos partir. Essa consciência de finitude faz com que eu acorde todos os dias e viva aquele dia intensamente, não numa intensidade vida louca, mas numa intensidade de renovar o meu propósito diante da vida. Que ser humano que eu quero ser nesse dia de hoje? Porque a minha vida ela é composta de vários dias de hoje. Então, nós precisamos lembrar diariamente da finitude. E no momento em que eu fazia a finalização do trabalho e disse a ele, agora é seguir o movimento da vida. Ele olhou para mim e eu estava com as mãos, né, de mãos dadas com ele, e ele era chileno. E ele olhou e falou, "Eu vou". Você tá brincando? Juro, Ricardo, foi um momento, assim, muito intenso. E foi? Eu vou. Ele repetiu umas 3 vezes, eu vou. E aí, naquela noite, a gente saiu da casa dele, eram umas 10h30 da noite. Naquela noite, 2h30 da manhã, Ele partiu. a esposa dele me ligou. Me disse, Lili, ele foi, e ele foi com um sorriso no rosto. Então, Essa questão de finitude que você está falando aí é muito interessante, cara. E aí, como nós falamos do início ao fim, né? Você costumava ser, falava de vários inícios aí, acompanhou um fim, acompanhou vários inícios. Agora, tem uma coisa que você falou, que nós estamos caminhando aí para os finalmente, né? Daqui a pouco a gente acha que nós ainda temos mais uns 10 minutinhos ainda. Você falou o seguinte, no começo você falou eu quero que você volte a dar uma pincelada na questão dos campos morfogenéticos, né? Como que eles influenciam. E eu quero que você me fale também da importância da pessoa perdoar, né? Porque eu acho que tudo isso que você falou tem muito a ver com perdão também, né? Porque quantas coisas que acontecem na nossa infância que a gente não consegue perdoar lá e que talvez tem que perdoar lá no outro contraponto, né? Então, fala um pouquinho do campo morfogenético, em seguida a gente entra no perdão. Tá. O campo morfogenético eu vou explicar através de uma experiência que foi feita de muitas outras, mas tem uma muito marcante, que são dos macacos. Teve uma determinada experiência feita por cientistas, então, mais uma vez, não são das vozes da minha cabeça. E esses cientistas, e aí tem um grande nome que é Rupert Sheldrake, que ele fala muito sobre isso. Então, a experiência foi a seguinte, 2 ilhas não tinham comunicação entre uma e outra. Essa experiência foi assim, nasciam batatas na ilha, que foi a ilha que a experiência iniciou, e aí o cientista, e existiam macacos nessa ilha, o cientista foi lá, pegou, colheu a batata, lavou na água do mar e... Comeu. Ou simulou que estava comendo Sim. as batatas. E tinha um determinado macaquinho, a maioria fugiu, se escondeu, tinha um determinado macaquinho, pioneiro, sempre tem um macaquinho pioneiro, que observou. E ele, alguns dias, fazendo aquele mesmo movimento, justamente para influenciar este macaco. Colhia a batata, lavava, comia. Esses macacos, até então, comiam a batata que eles tiravam sem lavar. Sem lavar. Instalaram câmeras ali, conseguiram observar. Esse macaquinho curioso começou a lavar as suas batatas. E aí os outros macacos começaram a observar aquilo e começaram a lavar as suas batatas. E, poxa, ela fica salgadinha e fica limpinha? Interessante, vale a pena lavar as batatas. A partir do momento em que o 100º macaco desta ilha começou a lavar as batatas, o que eles observaram? Eles já apostavam nisso, porque outros testes tinham sido feitos. Os macacos desta outra ilha começaram a lavar as batatas. Sem ter visto? Claro, eles não tinham uma Você luneta. Tá brincando. Isso é a teoria dos campos morfogenéticos. Isso aí é uma maneira explicada, com ciência, e ficou bem claro aí. Da outra ilha, que não viram, começaram a lavar. Ou seja, o campo daqui influenciou o de lá.
Totalmente. É por aí. Exatamente. E isso é para tudo na vida. Um exemplo. Que isso, cara? Quando surge uma determinada doença e que aí a comunidade científica começa a se organizar para ter uma determinada vacina. Tu já percebeu que assim que um laboratório descobre a vacina, todos descobrem? Exatamente. Tu acha que alguém deu cola? Pois é, Não. que coisa, É né? o campo morfogenético. Top. Exato. Então, não Sua tem explicação nada. da maneira que você falou, usando a experiência, eu não tinha visto ainda. Eu sabia de uma experiência que dos elefantes, né? Que eles seguiam uma trilha lá que ele nunca tinha andado, porque dos ancestrais que andaram por ali. Exato. Então, assim, não tem nada místico e a nossa vida é baseada nisso. Querendo ou não, achando ou não. Aí a gente entra as constelações familiares. Tem gente que diz, é pseudociência, porque tem consteladores que fazem isso e aquilo. Sim, tem bons profissionais e tem péssimos profissionais. Todas as áreas, todas as áreas. Mas o que importa é a filosofia sistêmica, que está baseada no inconsciente, na ancestralidade, nessas informações, nesse campo morfogenético que é inegável. Eu não preciso vê-lo. Puxa, É com sim. certeza. É simples. É o que é. E nós falamos também sobre o perdão. A importância da gente perdoar também. Na sua visão, o que você pode dar uma lapidada para a gente nisso aí também, relacionado ao perdão? Qual é a sua visão que você tem e qual o benefício? O perdão, ele é para mim. Quando eu guardo uma dor, uma mágoa de alguém, e aí, polêmica, né? Polêmica vista. Independente do que esta pessoa tenha feito para mim. Porque a partir do momento em que eu fico ali, tirando a casca da minha ferida. Mas essa pessoa me abusou. Esse cara foi um narcisista na minha vida. Essa mãe nunca me amou. Eu não permito que aquela ferida cicatrize. Eu estou mantendo a ferida aberta. Então, o perdão não significa que eu vou me colocar à disposição de novo dos abusos daquela pessoa. Não significa que eu vou trazer esta pessoa para jantar na minha casa. Não. Deve, inclusive, se for possível, não entrar mais em contato. Mas quando eu perdoo, é como se um laço tóxico que está entre eu e tu, se nós tivéssemos nos estranhado em algum momento, cada vez que eu penso numa situação semelhante à que nós vivenciamos e que não foi negativa, eu estou ativando aquele laço. Então, eu estou me intoxicando. Sim. Quando eu permaneço com uma ferida aberta. Então, o perdão não é para o outro, é para mim. Sensacional. Então, perdoar é um ato, acima de tudo, um ato de inteligência, né? Total inteligência. Muito bem. Conversei com Lili Ponte, mas antes eu quero que você me diga o seguinte, Lili. Com toda a sua experiência, uma experiência dessa parte de constelação familiar, que se aplica em tudo, como você já falou, na vida, nas empresas. Você já teve o relacionamento, com o ser humano e depois você acabou saindo do relacionamento, você teve uma EQM, quer dizer, você é o que aquela mulher falou, vende frango com tudo dentro, é terapeuta, é um bocado de coisa. Então eu quero que você me diga o seguinte, nada melhor do que ninguém melhor para me dizer o seguinte, qual que é o sentido da vida na sua experiência? O sentido da vida é o sentido que eu dou para minha vida. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Existe alguma lógica à vida? A vida por si só, ela é biológica. Ela é biológica, é como um cachorrinho. O cachorrinho nasce, entra na puberdade, procria e vai caminhar em direção ao fim. Não tem nenhuma diferença para nós. A diferença substancial e que muitas vezes nós, seres humanos, esquecemos é que nós temos consciência de que somos conscientes. A partir do momento em que eu sou consciente de que eu sou consciente e que eu me conforme em ter essa vida automática, totalmente ordinária, como se eu fosse um cachorrinho, e não coloco um propósito na minha vida, a minha vida não tem sentido. Não tem sentido você ter consciência, né? Exato. Então eu preciso me colocar, e aí eu sinto que é isso. A partir do momento em que todo ser humano sentir que ele tem algo que ele pode deixar para o mundo e se perguntar todos os dias o que eu fiz hoje, que eu, a partir do momento em que eu me lapidei como ser humano, eu fui soma na vida do outro. Eu contribuí para o planeta, né? Eu transbordei na vida do outro, porque eu não posso te dar o que eu não tenho.
Não tem como. Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, a partir do momento em que eu tenho amor dentro de mim, eu posso te dar um amor verdadeiro, um amor fraterno. A partir do momento em que eu sou grata, eu posso, sim, através de mim, do brilho do meu olhar, das coisas que eu vivencio, te inspirar a ser uma pessoa mais grata. E aí é o trabalho nesse movimento, né, de ser uma terapeuta que faço muitas coisas. Hoje estou estudando a psicanálise também, que eu acho que ela é fundamental a partir do momento em que tudo está lá no nosso subconsciente, não adianta negar. Então, eu só posso ser a terapeuta que, diante do meu propósito, do meu servir à humanidade, eu sou, se eu for me lapidando. Se eu decidir pegar a minha vida e fazer exatamente como a gente tem que fazer no nosso celular, tira os aplicativos que eu não uso, porque está deixando meu celular lento. Ele não tem força para trabalhar. Faz isso através da terapia. Faz isso através da reprogramação mental, da educação emocional. Da meditação. Da meditação, que é essencial. Trazer essa paz, esse silêncio à minha mente, para que aquilo que eu preciso focar na minha vida renda bons frutos. Porque uma mente confusa, uma mente que não medita, é como um rio turbulento. E uma mente que é uma mente centrada é como um rio manso. Um rio turbulento, tu não consegue ver a cor da água. Tem muitas coisas que estão ali o tempo todo vindo à tona. E é isso, nós vivemos numa geração, principalmente agora, né, com as redes sociais, com todo esse excesso, esse vício em dopamina, extremamente ansiosa. Exato. O Brasil, e esse é um dado muito alarmante, pesquisas, o Brasil é o campeão no ranking da ansiedade. Tá ganhando de países que vivem em guerra. É o terceiro país mais deprimido do planeta. E com um planeta, o Brasil, completamente tropical, né? O clima muito sol, não deveria... Geralmente países depressivos são países mais frios, né? Exatamente, claro. Temos a influência das comparações. E também é o país que mais usa o WhatsApp, é o país que mais usa as redes sociais. Então, tudo está muito conectado. Claro que tem o fator insegurança. A insegurança urbana é algo que nos deixa ansioso. Né? Quem tem filhos adolescentes que começam a dirigir, por exemplo, não dorme enquanto os filhos não voltam para casa. Então, esse é um dos fatores que, com certeza, tudo é multifatorial, né, Ricardo? A gente não pode dizer, eu busquei homens que me maltrataram porque o meu pai é assim. Não, é multifatorial, sistêmico. Tem que encontrar a causa ou as causas envolvidas naquele assunto. Geralmente são as causas. Envolvidas num determinado assunto. Exatamente, né? Exatamente. Muito bem, Lili. Eu conversei com Lili Ponte, muito bacana o papo com você. Coincidiu, né, da gente se encontrar no caminho aí, acabamos vindo para cá juntos. Espero que a gente tenha novas oportunidades, tá? Para a gente poder bater mais um papo. Você agora está se graduando agora em psicanalista. Quem sabe na nossa próxima conversa você já esteja aí preparado, você já estava a falar sobre isso também, mas e você já vai ter uma segurança do diploma, de toda aquela coisa toda, tá? Pode fazer os seus agradecimentos finais e a gente finaliza o nosso episódio, nosso bate-papo. Sou muito grata. E como a gente vinha falando antes, né? Estar aqui contigo, Ricardo, é a materialização de muito do que eu passo para as minhas companheiras de jornada, para os meus companheiros, os alunos, as alunas, que é quando eu tenho uma intenção clara e uma emoção elevada a respeito de algo que eu tenho, e eu foco nisso, no momento em que eu acordo, de manhã, presto atenção nisso e permito com que exista essa conexão mente, que é a intenção clara, e coração, que é a emoção elevada, acontece essa conexão e aí o universo traz. Esse ano eu determinei para mim, no final do ano passado, na verdade, eu vou ir para um podcast maravilhoso e que eu não vou pedir para ir. A pessoa certa vai me chamar. E eu comecei a trabalhar essa visão todos os dias de manhã, junto com outras visões, junto com a minha meditação, trazendo essa conexão da emoção certa, a emoção elevada, e não ter dúvida, tendo essa explosão de gratidão. Eu já me via exatamente aqui como nós estamos. Ótimo. Eu não via quem era a pessoa, mas eu me via. Sim.
Eu vi inclusive a roupa que eu estou vestindo agora. Eu Meu via. Deus. E aí, para encerrar, por que eu estou dizendo isso? Nós temos uma mente muito poderosa. Exatamente. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida são coisas que nós atraímos inconscientemente. 90% dos teus pensamentos hoje são iguais aos de ontem. Então, eu preciso me perguntar, o que eu estou pensando? O que eu estou trazendo para a minha vida? Então, autoobservação totalmente necessária e ter esta noção do poder que nós temos. Então, eu te agradeço demais por poder estar aqui e eu vejo que é isso que eu vim fazer nesse planeta. E fez muito bem, desenvolveu muito bem, falou muito bem, deixou bem claro, ficou bem à vontade. Muito obrigado pela sua presença, viu? Gratidão. Até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.